irmãos, irmãs, convidados. Estamos aqui mais um dia, nesse domingo, primeiro dia da semana. Sempre quando eu falo, sendo o primeiro dia da semana, estamos aqui oferecendo essas primeiras horas, as primícias, que Deus tanto gosta que nós fazemos para Ele. Então, irmãos, nós vamos estar orando e pedindo para Deus entendimento e sabedoria na palavra dele, logo para a mensagem que o pastor vai estar trazendo para nós. Então vamos orar. Santíssimo Deus, grandioso e amado Pai, graças te damos, ó Pai, por mais esse dia de vida. Graças te damos, ó Pai, como igreja estamos reunidos, Pai, independente do meio que estamos reunidos, ó Pai, mas te agradecemos, ó Pai, que só através do sangue derramado do seu Filho amado Jesus Cristo, Pai, foi capaz de nos unir, Pai, independente da nossa raça, cor, Pai, do local, estado, Pai, isso fez a nossa união, Pai. Pai, eu quero que o Senhor, Pai, continue abençoando a liderança, o pastor, os irmãos, Pai, idosos, Pai, cuide deles, Pai. Eu te peço mais uma vez, Pai, afaste toda a enfermidade, Pai, do meio do seu povo, Pai. Pai, que nenhum filho seu, Pai, venha contrair nenhuma doença, venha ficar sofrendo no leito do hospital, Pai. É que eu te peço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, me acompanhem em Deuteronômio 10, vamos ler um trechinho, 10, versículo 17. Então, Deuteronômio 10, versículo 17, diz assim: Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Esse aqui é um ponto que fala sobre a soberania do nosso Deus, tão maravilhoso, e nós podemos ver, mediante essa pandemia que o mundo vive, e nós, como filhos de Deus, estamos sossegados, seja feita a vontade de Deus em nossa vida. Amém? Então nós vamos estar cantando, irmãos, Tu és soberano. Tu sabes muito bem, Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Os irmãos, mais uma vez, vou pedir
para que me acompanhe em Salmo 135, versículo 5. É mais um versículo que trata da soberania de Deus. Ele é soberano, né? Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o dono, né, das nossas vidas, né? A partir do momento que nós entregamos as nossas vidas a Deus, quem manda em nossas vidas é Ele, né? Então Salmos diz assim, 135, 5: porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Amém? Então nós vamos agora entoar o louvor. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e guiou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez eu falo, glória a Deus pela sua soberania na nossa vida, né? E se não fosse Deus na nossa vida, o que seria de nós, né? Tantas coisas nós passamos, né, na vida, e a gente vê que não adianta ter dinheiro, não adianta ter amigo, colega, não adianta nada. São problemas que ninguém pode resolver por nós. E é nesse momento que a gente vê que é Deus, simplesmente Deus. Se não for Deus, não é ninguém, não é nada nesse mundo, né? E aí, nesse caso, que ele mostra que ele é o Deus do impossível, né? É Ele que resolve. Ele não vai resolver coisinha que eu posso resolver. Coisas que eu posso resolver, eu resolvo, né? Ele é o Deus do impossível, né? Amém? Então nós vamos estar orando, encerrando essa parte de cântico, né? E eu vou estar passando agora a palavra para o pastor Messias, né? Onde ele vai dar continuidade ao estudo. Então, e pedir para Deus, né, para dar mais entendimento e sabedoria na palavra dele, para abrir nossos olhos para as coisas que andam acontecendo nesse mundo, né? Para a gente estar deixando coisas fúteis, coisas que não agregam valor na nossa vida, e passa a ter esses olhos espirituais. Amém? Então nós vamos estar orando agora. Santíssimo Deus, grandioso e amado Pai, mais uma vez, Pai, chegamos em Tua presença, Pai, para agradecer, Pai, por tudo que Tu tens feito na nossa vida, por tudo, Pai, pelos livramentos que, embora muito deles, nós, assim, nem acabamos, assim, sabendo, porque Tu esteve na frente de cada um, Pai. Ó Pai, te agradecemos, ó Pai, pela vida, o envio do Seu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, que nos fez ter essa
comunhão novamente a Ti, Pai. Eu te peço nesse momento, Pai, que vai ser transmitido a Sua palavra, transmitido mais essa parte desse estudo, Pai. Pai, abre nossos olhos, Pai, espirituais, Pai. Pai, nos dê entendimento e sabedoria na Tua palavra, Pai, para que nós possamos ter a palavra na ponta da língua, Pai. E assim, quando o inimigo, Pai, for nos confrontar, Pai, nós possamos expulsá-los, Pai, assim como fez o Seu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Eu te peço em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, muito bom dia, um excelente domingo para você, para sua família. É sempre uma grande alegria estarmos aqui para falarmos da Palavra de Deus e retornarmos aqui para a nossa EBD Online, né? Fiquei essa semana aí de folga, né? Sem aparecer nos devocionais, e depois de uma semana estamos aqui para a nossa EBD Online. E quero agradecer você que tem nos acompanhado. Nós temos falado, né, das 7 igrejas no momento. Nós já falamos da carta à igreja em Éfeso, quando o amor esfria. Carta da igreja à igreja em Esmirna, né? Carta à igreja em Esmirna, uma igreja fiel. Também falamos da carta à igreja em Pérgamo, uma igreja mundana. E hoje vamos falar da carta à igreja em Tiatira, uma igreja que tolerava o pecado. E o texto é Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a 29. Antes de lermos o texto, vamos orar. Vamos pedir para Deus nos iluminar, nos guiar, nos dirigir no entendimento da sua palavra neste dia, nesta manhã. Pai querido, obrigado, porque mais uma vez podemos estar aqui juntos para estudarmos tua palavra, aprendermos das verdades descritas nela, e precisamos da iluminação do teu Santo Espírito para que possamos entender tua palavra, e entendendo a tua palavra possamos obedecê-la, e possamos, ó Deus, ser fiéis ao Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a sermos comprometidos com a tua verdade, com a tua palavra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Ok. Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a 29, diz o texto sagrado. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, que eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos chamou a sua igreja para ser santa, para manter a pureza e lidar com o pecado no seu meio. Na verdade, a primeira instrução que deu à igreja foi acerca de confrontar o pecado. Perdão. Em Mateus 18, 17
15 a 17, ele diz: se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o em particular. Se ele te ouvir, ganhaste ao teu irmão. Mas se ele não ouvir, desculpa, eu comecei a ler, eu estou com uma outra versão ali no texto, deixa eu usar a mesma versão aqui. Então, Mateus 18, versículos 15 a 17, diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar também a ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. A prática da disciplina na igreja que Cristo instituiu é para manter a santidade e a pureza da igreja. E essa santidade ou essa prática da disciplina, ela tem um duplo objetivo: chamar os crentes que estão em pecado de volta a um comportamento justo e limpar a igreja daqueles que teimosamente se agarram em seus pecados. Em qualquer dos casos, a intenção é manter a pureza da igreja. Após o nascimento da igreja, no dia de Pentecoste, o Senhor demonstrou seu compromisso com uma igreja pura, através da execução de Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5. O concílio de Jerusalém ordenou os crentes a observar as coisas essenciais, se abster de coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação. Se vos guardardes livre de tais coisas, vamos fazer bem. É isso que ele diz lá em Atos 15, 28 e 29. O apóstolo Paulo também tinha uma preocupação, uma grande preocupação pela pureza. Ele tinha uma paixão pela pureza da igreja. Ele ficou horrorizado com a atitude, por exemplo, da igreja de Coríntios, com o pecado flagrante, de um homem que estava cometendo incesto, tendo relações sexuais com a esposa de seu pai. Aqui provavelmente sua madrasta. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versos de 1 a 5. Diz assim o texto sagrado: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo, ele de fato defende a pureza da igreja. Ele também, contra líderes impenitentes da igreja em Éfeso, Mineu e Alexandre, lá em 1 Timóteo 1,20, ele vai falar assim: eu os entreguei a Satanás para aprenderem a não blasfemar. Na segunda epístola aos Coríntios, Paulo explicou que ele desejava a pureza da igreja, porque ele tinha o zelo de Deus, que Cristo prometeu apresentar uma virgem pura, uma igreja pura ao Senhor. Então a igreja deve ser uma noiva pura do Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou por ela para a purificar, para a santificar, ou seja, para que ela fosse uma igreja de fato pura. Essa é a ideia da igreja. A igreja, ela deve ser uma igreja pura, e é assim que Paulo vê, é assim que Cristo vê. Apesar do ensino bíblico, igrejas em toda a história têm tolerado o pecado.
seguindo o padrão da congregação de Tiatira, cujos membros foram engajar-se no adultério tanto espiritual quanto físico, através também de falsos mestres, esses pecados se generalizaram na igreja em Tiatira. E Cristo então escreve essa carta à sua igreja e ele então vai de forma categórica falar de uma maneira muito forte a esta igreja. E aqui nós começamos uma divisão nas 7 cartas, né? Começa um segundo grupo de mensagens para a igreja, as igrejas da Ásia. Deixa eu ver aonde eu estou. Muito bem. Um segundo grupo, então, de mensagens para a igreja da Ásia. No primeiro grupo, a igreja de Éfeso se caracteriza por um período de fidelidade a Cristo, mas que depois se tornou em falta de amor. Esmirna, uma igreja leal que foi testada pelo fogo. A igreja de Pérgamo era uma igreja carente da paixão moral. No entanto, todas as 3, elas por algum tempo, em algum momento, elas foram fiéis e não tinham se rendido aos assaltos do mal. No caso da igreja de Tiatira, como das igrejas de Sardes e Laodiceia, a situação era muito grave. Aqui não é apenas uma pequena minoria indiferente, mas um grande número tinha realmente se rendido às influências desmoralizantes do falso ensino. Há uma piora progressiva no caráter dessas 7 igrejas, como elas retratam cada vez mais ser influenciada pelo mal. Elas estão numa espiral descendente que atinge o seu ponto mais baixo, de fato, em Laodiceia. Nós temos aqui, no capítulo 2, verso 24, das coisas, ele fala da frase, as coisas profundas de Satanás. Revela o quanto a igreja de Tiatira tinha escorregado em relação às igrejas de Esmirna e de Pérgamo. Mas é notável também que nos 2 grupos há uma igreja que permanece fiel e que não se afasta do Senhor, né? É interessante isso, né? A carta a esta igreja, então, é a mais longa das 7. Embora dirigida à igreja, talvez a menor das 7 cidades, ela tem uma mensagem importante também para a igreja de hoje. A falsa doutrina e o pecado não devem ser permitidos. Mesmo sob a bandeira do amor, mesmo sob a bandeira da tolerância, mesmo sob a bandeira da unidade, pode haver muita coisa louvável. Pode haver muita coisa louvável em uma igreja assim. Ela pode até parecer ser um ministério eficaz. Ela pode até crescer numericamente. Ela pode ser até cordial com a sociedade. No entanto, a imoralidade e a falsa doutrina, se não for confrontada, trará julgamento do Senhor da igreja. E aqui, novamente, os mesmos elementos constituem a carta à igreja de Tiatira. O correspondente, a igreja, a cidade, o louvor, a preocupação, a ordem e o advogado, ou a palavra de defesa, por assim dizer. O correspondente, capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18, diz na parte final do versículo, na segunda parte, né? Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao do bronze polido. O título aqui, Filho de Deus, é uma das frases descritivas, tiradas também da visão do Cristo ressuscitado no capítulo 1, versos 12 a 17, aonde o autor identifica o Senhor Jesus Cristo como também o Filho de Deus. E ele está usando cada um dos títulos que foi usados lá para se referir a Jesus aqui nestas cartas, né? Cristo escolheu as frases da visão anterior que melhor se adequam à abordagem para cada igreja, né? As frases escolhidas aqui, então, elas se concentram no seu papel de juiz divino.
Filho de Deus enfatiza a divindade, né? A divindade de Cristo, sublinhando a verdade de que ele é um em essência com o Pai. Esta é uma mudança significativa na formulação da visão registrada no capítulo 1. Lá Cristo foi descrito como o Filho do Homem. Esse título enfatiza sua humilhação, sua identificação com os crentes de maneira misericordiosa, o seu sumo sacerdote. Dispõe encorajamento para os cristãos perseguidos, né? O Filho do Homem, ele é aquele que se simpatiza com as necessidades e as provações da sua igreja. Nesta passagem, no entanto, Jesus é identificado como o Filho de Deus. E interessante, é a única vez que esta frase aparece em Apocalipse. A ênfase, então, não está na sua humildade, mas na sua divindade. Porque a sua abordagem para a igreja em Tiatira não é uma abordagem simpática. Não é uma abordagem bondosa, mas é a abordagem de um juiz divino. Ele não conforta, mas ele traz julgamento para aquela igreja. Então é isso que ele está trazendo. Então, como o Filho de Deus, Jesus Cristo, tem os olhos como chama de fogo. Tem os olhos como chama de fogo. Ou seja, nada pode ser encoberto dele. Nada pode ser escondido dele. Então, descrevendo Jesus em sua segunda vinda em glória, Apocalipse 19:12 diz que os seus olhos eram como chamas de fogo, conforme Daniel também capítulo 10. A igreja pode se sentir satisfeita consigo mesma. Ela pode ter boa reputação na comunidade, ou até mesmo com outras igrejas. Mas os olhos penetrantes do Senhor Jesus Cristo vê realmente como ela é. Diz também que este tinha seus pés como os do bronze polido. Uma reminiscência de Apocalipse 19:15, onde se diz que ele pisa o lagar do vinho do furor, ou do furor, o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Os pés de Cristo, então, brilhou de uma forma reluzente como o bronze polido, que retrata sua pureza e santidade, enquanto ele pisoteia a impureza. Essa descrição aterrorizante do Senhor Jesus Cristo deve ter criado um choque, uma consternação, um medo quando esta carta foi lida para a congregação em Tiatira. Ele veio como de uma forma assim que talvez deixaram bastante até frustrados com aquilo, por assim dizer, que ouviram. Mas os cristãos que permanecem no pecado, Cristo julgará também, se não houver arrependimento. Como diz Pedro na sua primeira carta, em 4,17, ele diz: é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. Depois nós temos também aqui a igreja, né? A igreja. Ou seja, nós vamos falar, né? A igreja em Tiatira, isso que diz o texto, ao anjo da igreja em Tiatira. Só para responder também uma pergunta sobre a questão do anjo, tradicionalmente, né, tem se interpretado anjo como aquele que é o líder da igreja, aquele que é o seu pastor ou o seu presbítero, né? Ou o seu presbítero, porque a palavra literalmente significa mensageiro, né? Mas os anjos não são líderes, anjos mesmo não são líderes na igreja. Muito provavelmente, esses anjos podem ser os presbíteros das igrejas, né? Há aqui uma certa indefinição sobre este assunto, né? Então, tradicionalmente tem se interpretado como o presbítero, o líder, o pastor da igreja. E algumas interpretações que de fato eram um mensageiro especial para a igreja. Então,
são duas posições existentes e cada uma delas tem suas defesas e também seus problemas, tá bom? Já falei um pouco sobre isso, é um assunto bastante difícil, complicado de chegarmos a uma definição. Então, eu prefiro ficar com uma interpretação, por enquanto, tradicional, né? Mas ainda há que se estudar mais sobre este termo. Bom, a igreja, então, de Tiatira, como as igrejas de Esmirna e Pérgamo, a Bíblia também não registra a fundação desta igreja. De acordo com Atos 16:14, uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, adoradora de Deus, ela foi convertida sob o ministério de Paulo em Filipos. O versículo 15 registra que os membros de sua família também vieram à fé salvadora e foram batizados. É possível que Lídia e sua família participaram do início dessa igreja em Tiatira. Mais provavelmente a igreja ali foi fundada como uma extensão do ministério de Paulo em Éfeso, tá bom? Então, talvez a própria Lídia, saindo de Filipos, tenha voltado ou ido até a Tiatira e sua família talvez tenha sido uma das primeiras ou aquela que deu início ali ao trabalho. A cidade de Tiatira, né? Cidade de Tiatira. Mais uma vez aqui, ok, já falamos, eu saí aqui do lugar, muito bem, a cidade de Tiatira, de Pérgamo, mais ao norte das sete cidades, a estrada a leste, no sentido de Roma, e depois para o sudeste, no sentido de Tiatira. Então ela tinha uma certa distância aí, de aproximadamente 50 a 60 quilômetros para a cidade de Pérgamo. Tiatira também foi localizada em um longo vale norte e sul que liga os vales dos rios Calcos e Hermus, tá? Ao contrário de Esmirna ou Pérgamo, Tiatira foi construída em em um território, uma terra relativamente plana, então isso lhe deixava sem uma acrópole. Sua falta de fortificações naturais tem um papel significativo, então, na sua história. Tiatira foi fundada por um dos sucessores de Alexandre o Grande, Seleuco, como um posto militar guardando a estrada norte e sul. Ele mais tarde mudou de mãos e caiu sob o domínio de Lisímaco, que governou Pérgamo. Tiatira era a porta de entrada para Pérgamo. Então, embora fosse essa distância de 40, 50 quilômetros, ou talvez um pouco mais, era por ali que se chegava a Pérgamo. E a tarefa dos defensores de Tiatira era a de atrasar ou atrapalhar aqueles que queriam chegar a Pérgamo para atacá-la. Então, e Tiatira não tinha defesas naturais, porque ela era no plano. Então, a guarnição não poderia perder muito tempo, ela tinha que estar sempre preparada. Então, a cidade ela foi por diversas vezes destruída e reconstruída. Então, ela foi uma cidade que teve essa questão aí também. Finalmente, cerca de 190 a.C., Tiatira foi conquistada e anexada pelos romanos e fez parte então da Pax Romana, da paz romana. A cidade tornou-se então um centro comercial importante, e como ela fazia parte ali numa estrada do norte ao sul, então tinha muito movimento, muita gente passava por ali, era muito importante para Roma também. Então essa cidade, aquela região se torna um lugar importante, né? A carta à igreja em Tiatira então começa esse segundo grupo aí de mensagens da qual nós estamos então falando. Muito bem. Ao contrário de Pérgamo e Esmirna, só para concluir aqui,
Tiatira não era um centro religioso importante. O principal deus adorado ali pelos tiatiranos, né, era o deus Sol grego, né, Apolo. Então, essa aí é um pouco aí da história da cidade de Tiatira. No versículo 19, nós temos um elogio à igreja de Tiatira, que diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Né? Como ele fez com as igrejas de Éfeso e de Pérgamo, ele também aqui elogia essa igreja em Tiatira antes de expressar suas preocupações ou sua preocupação sobre o assunto. Né? Ele assegura que ele não tinha esquecido as obras justas daquela igreja, né? E ele a divide em 4 categorias. Os crentes em Tiatira demonstraram amor a Deus, né? E amor uns aos outros. Apesar de que esse amor aparentemente era frágil, uma vez que não havia base sólida de sã doutrina para unificar, então em alguns aspectos Tiatira era forte, onde Éfeso era fraco. Mas, na verdade, ela é a primeira, né, das 7 igrejas a ser elogiada por seu amor. Em segundo lugar, Cristo também elogiou a fé, né, palavra pistis no grego, melhor traduzido como fidelidade. Né, fidelidade. Os verdadeiros cristãos em Tiatira eram confiáveis, de fato fiéis, consistentes. Fé e amor são frequentemente ligados no Novo Testamento. Mas, além disso, a fé e amor, né, fazem crescer no serviço e na perseverança. Aqueles que amam expressam esse amor através de satisfazer as necessidades dos outros. Aqueles que são fiéis, firmemente perseveram na fé. Então, não apenas os cristãos de Tiatira possuíam estas virtudes, mas também suas ações mais recentes eram maior do que as obras primeiras. Então, o serviço amoroso estava tornando mais consciente, a sua perseverança fiel cada vez mais fortes. Eles estavam crescendo na graça, né? Na sua vida cristã e fazendo avançar, então, a causa do Evangelho, né? Então, por causa da fé e do amor, eles tinham serviço e tinha perseverança, concluindo, então, formando as 4 partes que João, então, aqui nesta carta fala. Muito bem, nós temos uma advertência na sequência, que vai ser dos versos 20 a 23. Né? O texto sagrado, versos 20 a 23, vai dizer: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Apesar do elogio que ela recebeu, nem tudo estava bem. Na verdade, as coisas estavam muito mal na igreja de Tiatira. O problema não era uma perseguição externa, mas o compromisso interno, né? Lobos, né, de fora haviam penetrado ali o rebanho, e também pessoas perversas de dentro estavam destruindo a igreja. E o olhar do Senhor, o olhar penetrante do Senhor para a sua igreja, havia encontrado, discernido um grave erro. E ele então avisa aquela igreja. Lembra que nós já falamos, Deus, antes de punir, ele avisa da sua punição. Ele mostra o caminho para a mudança, ele mostra o caminho para a transformação, mas se permanece na rebeldia, a punição vem, e ela é inevitável, ela é até uma consequência natural da rebeldia. Sempre que nós nos rebelamos, haverá algum tipo de punição, isso é basicamente
inevitável, né? E é isso aqui também o que está acontecendo. É o que está acontecendo, então, também aqui na igreja de Tiatira, na igreja de Tiatira, né? E aqui ele vai dar a acusação contra esta igreja, a acusação dele contra esta igreja, né? Ele está de fato mostrando aqui que eles toleram Jezabel, uma mulher que se diz profetiza, que ensina e leva os servos a desviar, a cometerem atos de imoralidade, né? A comer coisas sacrificadas aos ídolos, né? Coisas sacrificadas aos ídolos. Então nós temos esta realidade aqui que ele fala, ou seja, eles cometem os atos de imoralidade e de comer coisas sacrificadas a ídolos que haviam sido proibidas que os crentes fizessem, né? Como lá em Atos 15. Então eles estavam violando o ensino bíblico, em primeiro lugar, de que as mulheres não devem ser líderes no ensino da igreja, né? No ensino especialmente aqui a homens serem pastoras ou profetisas ou líderes da igreja local. Isso é, o ensino bíblico é muito claro em mostrar que a mulher, ela pode e deve trabalhar e deve fazer a sua obra dentro do ministério da igreja local, mas não é papel da mulher o ensino, especialmente aqui no caso, né, liderança dentro da igreja, de dar a palavra no sentido de pregar, de ensinar a igreja. Isso é responsabilidade que Deus designou aos homens. Isso é claro em todas as escrituras. Eu não vou ter tempo de tratar disso aqui, mas é muito claro, né? Nas escrituras, se você ler 1 Timóteo, você vai ver isso muito claro. Então eles estavam tolerando essa mulher, Jezabel, ensinando a igreja. Mas, além deles permitirem ensinar, eles estavam permitindo que ela ensinasse ainda pior, ensinasse o erro, né? Como resultado, Jesus declara que o que ela ensinava aos seus servos estavam desviando eles para cometerem atos de imoralidade e também comer coisas sacrificadas a ídolo. Jezabel, sem dúvida, não era o nome verdadeiro desta mulher, né? Desta falsa profetisa, mas era uma referência à mulher do infame rei Acabe, que era uma agente de Satanás. E assim também essa mulher era uma agente de Satanás para levar a igreja ao erro, para levar a igreja à falha, assim como Jezabel, que no Antigo Testamento uma mulher vil, que casa com o rei Acabe, que também era um vil, perverso, mau, sem dúvida nenhuma. Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, e por causa de Jezabel, eles foram servir a Baal. Esta influência maligna de Jezabel no culto a Baal tornou-se generalizada em Israel. Então, usar a mesma palavra, a mesma ideia do Antigo Testamento aqui para esta mulher de Tiatira, que falsamente se dizia profetisa e estava na liderança da igreja, era para desviar os servos do Senhor, levá-los a atos de imoralidade e atos de adorar outros deuses, outros deuses. Então, essa é a ideia aqui de usar essa palavra Jezabel, Possivelmente também, talvez tivesse uma vida imoral e levasse outros a viver na imoralidade, É interessante como isso é terrível, Depois Jezabel acaba morrendo, como a gente sabe bem da história do Velho Testamento. Eu vou só apenas reduzir aqui a história. Ela morreu ao cair da sacada da casa e o seu sangue é lambido pelos cães, lambido pelos cães, e a sua carne também é comida. Mas aqui, graciosamente, Deus dá um tempo para que essa profetisa, ou essa falsa profetisa de Tiatira, se arrependesse.
O que ilustra também, irmãos, aqui uma triste verdade de que as pessoas amam mais as trevas do que a luz, porque essa mulher não quer se arrepender da sua prostituição. Ela se recusa de maneira contundente e definitiva a permanecer viver do jeito que ela estava vivendo. E isso levaria a um julgamento terrível, introduzido pela palavra grega eis, né? Porque Jezabel recusou a se arrepender, Cristo declarou, né, que iria lançá-la na cama, né, com uma doença. Né? Possivelmente aqui diz: vou te prostrar na cama. Né? Naturalmente que o texto não fala que era uma doença, mas a ideia é esta, né? É uma conjectura que se faz direta do texto. Ela não vai se arrepender. Então a ideia é que ela provavelmente iria para a cama e também, por lá estar, ali mesmo ela morreria. E o descanso final para aqueles que se recusam a arrepender-se é o inferno. É a perdição eterna para aqueles que rejeitam o Cristo que salva, que transforma e que pode mudar a vida de uma pessoa. Ele promete trazer então severa correção e possivelmente aqui até então, como eu disse, até a morte física, caso ela não se arrependesse. Então havia aqui um juízo divino não só para elas, mas para os seus filhos, né? Como uma peste, digamos assim, né? Não está falando de filhos biológicos, mas dos seus filhos espirituais, daqueles que seguiam o seu erro, né? E também Deus, ou Cristo, misericordiosamente dá tempo para que eles se arrependam, mas parece que não é isso que eles querem fazer, né? Havia aí novamente a possibilidade, até uma colocação para arrependimento. E Deus promete também um julgamento severo aos seus seguidores, por estarem realmente falhando e se afastando da verdade, né? Então, o julgamento, ele de fato virá. O julgamento começa pela igreja, pela família de Deus. O julgamento reflete adequadamente a realidade de cada pessoa e que deve realmente nos fazer pensar se estamos andando da maneira correta ou não. E principalmente o erro da falsa doutrina, que Deus, ele abomina de fato o erro, a falsa doutrina, porque a falsa doutrina leva à morte, leva a uma falsa esperança de salvação. O falso ensino leva a uma falsa esperança de salvação. Na verdade, devemos então dar o ensino correto, palavra correta, que muda, que transforma, que faz com que o homem seja novo em Cristo Jesus. Mas há também uma ordem aqui do Senhor, nos versos 24 e 25, que diz assim: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina e que não reconheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Então temos uma ordem aqui do Senhor, advertindo aqueles praticantes da falsa doutrina a se arrepender. Cristo dirigiu palavras realmente de confronto contra eles. E aqui Cristo dá uma ordem para eles. Que haviam ali também pessoas verdadeiramente salvas, crentes, que não tinham experimentado esse alegado conhecimento profundo ou praticado as coisas que estes hereges queriam que eles praticassem.
Eles não tinham ido para uma vida imoral desenfreada e flagrante. Eles haviam resistido. Eles suportaram. Por isso Cristo os alerta: se apeguem ao que vocês têm até que eu venha. Até que eu venha. Até que eu venha. Se apeguem ao que é bom até a volta de Cristo. E aqui também serve para nós, né, irmãos? Como igreja, devemos nos apegar à verdade e àquilo que é bom até que o Senhor venha arrebatar o seu povo. E por fim, o conselho, versículos 26 e a 29, que diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós temos aqui a parte final, a parte final do texto, da nossa história aqui, o conselho que o Senhor dá. Aquele que vencer, ou seja, o crente verdadeiro, que mantém as obras de Cristo, que mantém as obras de Cristo até o final, um crente obediente, porque a obediência firme é uma marca de um cristão genuíno. Cristo promete duas coisas: vai dar a estas pessoas autoridade sobre as nações, e eles as regerá com vara de ferro, como os vasos do oleiro que são quebrados em pedaços. Essa promessa feita a partir do Salmo 2, 7 a 9, é uma participação no reino milenar. Aqueles que permanecerem fiéis a Cristo, apesar de serem espancados e desprezados nesta vida, vão governar com Ele em seu reino terreno. Eles vão exercer autoridade sobre as nações, vão governar nações com vara de ferro. Essas nações, isso conforme Apocalipse 12, também Apocalipse 19, essas nações no reino milenar que se rebelam contra o governo de Cristo e querem ameaçar o seu povo, serão destruídos. Aquelas pessoas que governarão com ele vai proteger o seu povo, vai promover a santidade e a justiça. Cristo vai delegar a autoridade a eles, como também recebeu a autoridade do Pai. Cristo também prometeu dar aos seus fiéis seguidores a estrela da manhã. A estrela da manhã. Que interessante, né? Esta frase. Cristo prometeu dar aos seus seguidores a estrela da manhã. O que seria isso? O que seria essa ideia de estrela da manhã que seria dado, né? Alguns tentam conectar essa estrela da manhã com as passagens de Daniel 12:3, Mateus 13:43. A promessa seria que os crentes vão refletir a glória de Cristo. Enquanto os cristãos irão refletir a glória de Cristo, que é melhor para ver a estrela da manhã, refletir, os cristãos irão então refletir a glória de Cristo. Essa é uma ideia. Mas eu prefiro entender aqui que estrela da manhã é um título do próprio Cristo. Então Cristo está aqui dizendo, não é só um reflexo de Cristo em nós, mas eu vejo aqui Cristo prometendo aos crentes toda a sua plenitude. Seremos como Ele é. As palavras finais, como sempre: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, em primeiro lugar, nós temos aqui em primeiro lugar, nós temos aqui esta realidade: aquele que tem ouvidos para ouvir, então ouça, se arrependa e volte aos caminhos. 3 verdades importantes que se destacam nessa passagem. Em primeiro lugar, esta carta revela a gravidade da prática de tolerância ao pecado, que Deus julgará continuamente o pecado impenitente na igreja. Em segundo lugar, um padrão de obediência marca os verdadeiros cristãos. Em terceiro lugar,
A graciosa promessa de Deus para o seu próprio povo é que, apesar das lutas contra o pecado e erro nas igrejas, os verdadeiros crentes vão experimentar toda a plenitude de Cristo e reinarão com Ele em seu reino milenar. Essas igrejas, como Tiatira, que não observam a mensagem, receberá o julgamento divino. E aqueles que escutam a mensagem receberão a bênção divina. Que Deus assim nos abençoe, que você tenha um ótimo domingo na graça e na paz do Senhor Jesus. Muito bem, nós estamos chegando então ao final da nossa EBD Online. Quero agradecer aos irmãos da parte da música, aos irmãos que fazem toda a preparação para que a nossa EBD possa acontecer todo domingo às 9h30 da manhã. Então nós estamos aqui continuando com as nossas EBDs e próximo domingo vamos falar sobre a igreja morta, a igreja de Sardes, Apocalipse 3, 1-6. Já vamos na nossa quinta igreja. Eu quero agradecer sua participação e quero convidá-lo a estar conosco, né, na Igreja Batista Boas Novas, Igreja Batista Regular Boas Novas de Diadema, na rua Júlio Campos Rodrigues, número 180, o endereço está aparecendo aí na tela para vocês, número 180, Piraporinha, o bairro é Piraporinha, na cidade de Diadema. Você é nosso convidado, vai ser uma grande alegria, uma grande satisfação receber você. Seja bem-vindo se você quiser estar conosco no nosso culto dominical que realizamos então às 18 horas. Muito bem. Também quero convidar aqui, eu quero convidá-los, né, a estar conosco também no outro domingo, dia 8, nós vamos ter o aniversário da nossa igreja. Será comemorado o aniversário, estará pregando o pastor Wilson Rocha, da Igreja Batista Vida Nova, no Jabaquara. Ele será o preletor, o culto também às 18 horas. Mas você é o nosso convidado, venha celebrar conosco o aniversário da nossa igreja, tá bom? Venha participar conosco e vai ser uma grande alegria ter você aqui conosco no dia 8, celebrando o aniversário de 20 anos da Igreja Batista Boas Novas. Na verdade, o aniversário da igreja foi no mês de junho, mas devido à pandemia não estávamos tendo cultos presenciais, então vamos estar celebrando agora o aniversário no domingo, dia 8 de novembro. Se você quiser participar, vai ser uma alegria ter você conosco, tá bom? Amanhã volto com as devocionais diárias. Perdão, é amanhã mesmo. Voltarei com as devocionais diárias, né? Eu estarei nessa semana fazendo os devocionais diários, né? Estava o missionário Odir, fez a semana agora que se encerrou, e eu faço a próxima semana voltando a Gálatas. Aí o missionário Odir descansa uma semana, volta na outra com o livro de Tiago. Então, enquanto isso, você vai estudando Gálatas e Tiago, aqui nos nossos devocionais diários. Aos domingos, pela EBD Online, você acompanha o livro de Apocalipse, e se você vier nos domingos à noite, você vai estar ouvindo sobre a carta de Paulo aos Efésios, tá bom? Então vamos expondo a Bíblia para a igreja, e você que nos acompanha também vai podendo acompanhar a exposição da palavra de Deus, tá bom? Um grande forte abraço para você, um ótimo domingo, grande alegria ter você conosco. Espero você também no próximo domingo para a nossa EBD Online, apesar que vamos ter nossa celebração de aniversário, mas nossa EBD Online continuará no próximo domingo normalmente, 9h30 da manhã, EBD Online, tá bom? Grande e forte abraço para você e te espero amanhã no nosso devocional diário. Tchau, tchau. Fica com Deus. A paz e a graça do Senhor seja com você.